Falando sobre isso, eu tenho estudado um pouco sobre, como a Edira falou, de ver Jesus na Bíblia toda, né? Pois que você conhece a graça, você quer enxergar Jesus em todas as linhas. E eu tenho estudado acerca de alguns sacrifícios que estão lá nas leis, né? Algumas leis lá. E é maravilhoso quando você vê o Senhor Jesus. Então, eu vou deixar como sugestão, né? Se vocês quiserem que a gente estude um pouco sobre algumas leis que estão lá, para a gente ver o Senhor Jesus dentro de Levítico, né? Porque eu sempre li Levítico e para mim foi uma tortura ler Levítico, agora não é mais. Então, se vocês toparem a gente estudar sobre isso, aí coloca aí na Maravilhosa Graça durante a semana, né? Vai postando assim, eu gostaria de estudar tudo. Daí a gente pode estar meditando junto. Amém? Eu vou... A Denise saiu. Karina, você ora para a gente começar? Ora, Deus querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esse encontro, por esse momento de comunhão. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, o nosso coração, principalmente, para que a gente possa ouvir a Tua palavra e que a gente tenha fome e sede de praticá-la, Senhor, não apenas de ouvi-la, que isso não se torne um ritual, estar aqui não se torne um ritual, mas que a gente, ao ouvir a Tua palavra, a gente tenha fome e sede de colocar em prática, de ir além, de sair apenas do planejamento, e que a gente possa ir além, e que a gente possa tirar o evangelho do papel, Senhor. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Usa a tua serva como o Senhor já tem feito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi exatamente a oração que eu fiz antes de entrar. Falei, Jesus, a gente precisa praticar essa palavra. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o nosso Deus, que ama a prosperidade dos seus servos, como diz lá no Salmo 35, 27. E o que é essa prosperidade? Porque o nosso Deus, ele é muito próspero, o nosso Deus, ele é o dono da prosperidade, né? E nós vamos ver isso desde a criação. E como que isso depois nos foi devolvido, né? Essa prosperidade. Amém? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a criação. Então, eu quero que a gente pense junto sobre como Deus criou todas as coisas. O Senhor criou os mundos, a palavra fala, né? Ou seja, nós vivemos num lugar que a gente não conhece, acho que nem a ponta da unha, né? Porque cada uma de nós aqui mora numa cidade, acho que nem a cidade inteira conhece, né? E o nosso Senhor criou planetas, ele criou universo, ele criou galáxias, ele criou coisas que o homem, ele não tem noção do que Deus criou, né? Então, na criação, Deus mostrou uma prosperidade tremenda. Então, vamos pensar numa coisa que nós alcançamos, né? As estrelas do céu. A gente não pode contar, né? Os grãos de areia do mar, a gente não pode contar. Tudo que Deus faz é muito próspero. E depois eu vou explicar o que significa a palavra próspero para a gente poder entender. Então, dentro da criação, tudo que o homem cria, tudo que Deus criou, ele criou numa quantidade e na qualidade vinda dele. Então, o Senhor, quando ele foi criar os mares, ele não criou um mar, ele criou os mares. Quando ele foi colocar peixes dentro desses mares, ele não colocou um tipo de peixe. Ele colocou tipos que talvez o homem nem conheça todos os tipos do que habita nos mares. A mesma coisa foi com as aves do céu, a mesma coisa foi com as plantas, com os animais, as feras do campo. E aí nós vemos, então, depois de tudo isso criado, nós vemos o Senhor criar o homem. Né?
E o Senhor, ele coloca o homem dentro deste lugar que ele criou, que é totalmente próspero, para dizer para ele assim, ó, usufrua de tudo isso. Fiz tudo para você. E aí, para completar essa prosperidade do homem, ele chega para o homem e fala assim, e se multiplica. Ou seja, o homem ia ser próspero nele mesmo, porque era para ele multiplicar o ser humano. E ele falou assim, e pode dominar sobre tudo, porque tudo isso foi criado para você. Então, dentro dessa prosperidade, né, assim, eu vivi muito tempo ouvindo essa palavra, dizendo assim, ó, ai, sai dessa teologia da prosperidade. Mas, na verdade, não existe uma teologia da prosperidade, existe um Deus que é dono da prosperidade, que entregou para nós. A gente só não usufrui se a gente não enxerga e não toma posse pela fé de que nos pertence, né? Só que existe um caminho para se resgatar tudo isso que foi perdido. Então, agora eu vou colocar, não sei falar em hebraico, tá? Eu vou ler do jeito que está escrito em hebraico, mas a palavra próspera, prosperidade, ela é uma palavra muito rica. Ela tem inúmeros significados. E à medida que nós fomos ouvindo deles, a gente vai perceber que o Senhor, ele fala da prosperidade num todo. É para a alma, é para o coração, é para a parte de vida do dia a dia do homem, alcançando o físico, alcançando o emocional, alcançando o financeiro. A prosperidade ela não é limitada, ela alcança todo o homem. Então, eu vou colocar aqui as palavras que eu achei. Eu achei 5 palavras dentro do hebraico que significam próspero. A primeira é Tissaleak. Se alguém souber falar em hebraico, pode falar aí ao vivo, só pedir, falar assim, sei falar, e daí fala direitinho, tá? Tissaleak. Tissaleak significa abundância e fecundidade. Isso já dizia respeito ao homem. Olha que coisa. Está dizendo do homem, a ser de fecundo. Resultados bons que levam ao sucesso. Essa é a primeira coisa que significa a palavra prosperidade no hebraico. A língua mais rica do mundo é o hebraico. E é onde o Senhor deixou que se registrasse no original. Então, na verdade, é tudo isso que Deus tem para nós. Vamos ver. Abundância e fecundidade, resultados bons e sucesso. Primeira coisa. A outra é shalom. Estar no descanso. Vocês vão começar a enxergar a graça em tudo aqui, ó. Estar no descanso. Nada te perturba, desfrute. Isso é prosperidade. Dashem. Pode falar. Esse segundo que você falou é Shalom? Não, é Shalá. S-H-A-L-A. Tá. Acento circunflexo Tá, no okay. A. O outro é Dashem. Dashem significa fartar-se de gordura, que é o oposto da pobreza. Está lá em Salmos 63, 5, que o Senhor diz que o homem ele se farta das gorduras na terra. O outro é Sacal, significa sucesso trazido pela sabedoria e prudência. Olha o homem agindo na nossa mente. Sucesso trazido e no coração, né? Pela sabedoria e prudência. E a outra é Shaya, que significa vida longa. Então, tudo isso daqui é uma coisa só, a prosperidade do nosso Deus para nós. E aí, então, começa o homem dentro de um jardim preparado por Deus para viver tudo isso.
Mas o que acontece? O homem perde isso, certo? Boa noite. Quando que o homem perdeu isso? Quando ele fez a escolha de, ao invés... Alguém está ouvindo? Me ouvindo? Hein? Tem alguém querendo falar? Samuel. É Samuel? É que Esse eu não alguém- vejo. Se Vocês alguém estão me quiser ouvindo? abrir... Sim, pode falar. Se alguém puder escrever essas palavras em hebraico, se alguém conseguir, só para ficar mais fácil. Obrigado. Posso continuar? Ok? Eu vou tentar colocar no chat, tá? Enquanto você fala. Então, olha, quando foi proposto para o homem, ele usufruir de toda a abundância que o Senhor tinha dado, a escolha dele foi que provar da única coisa que fazia com que ele dissesse assim, não, Senhor, eu te escolho, ao invés de escolher ficar longe do Senhor. Quando a gente quer provar a lealdade de alguém, quando uma pessoa, ela pode, vou fazer o contrário, quando uma pessoa pode provar a lealdade a alguém, é porque existe alguma coisa que ela poderia fazer que demonstrasse que aquela pessoa ali não tem o valor necessário, ou ela não, como é que fala? Ela não a estima daquele jeito, então ela faz alguma coisa contra ela, se torna desleal. Em termos de advocacia, deve ter algum significado assim mais preciso, depois a Ediran pode falar para nós. Mas o que aconteceu? A única coisa que fazia com que o Senhor mostrasse que havia uma vontade própria de Adão para querer estar com ele, era essa bendita árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única coisa, porque todo o resto era para ele usufruir como ele quisesse. Se ele quisesse comer o dia inteiro, teria fruto o dia inteiro. Se ele quisesse, o que ele quisesse fazer, eu até brinquei com meu filho outro dia, virei para o meu filho mais novo, falei assim, Mateus, eu tenho certeza que antes de pecar, o Adão, ele mergulhou e ele respirava debaixo d'água. Porque ele não ia morrer. Ele não foi criado para morrer. Por que ele não podia ter um pulmão que respirasse debaixo d'água? Porque eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. São coisas que aconteceram pós-pecado. Você ficar sufocado em altura, a pessoa não conseguir estar dentro da água há muito tempo, ter que segurar fôlego, o fôlego não ser suficiente. Eu creio que antes disso, o homem era um super-homem, porque tudo tinha sido colocado nele de Deus, tinha sido posto nele. O homem tinha sido feito do barro para ele lembrar que ele tinha que ser dependente de Deus, porque Lúcifer não foi. As vestimentas dele eram todas de peças preciosas e ele se achou muito e quis ser igual a Deus. Então Deus fez o homem do barro. Dependa de mim, mas eu tenho tudo para você. E daí o Senhor vem e põe a parte dele no homem, que é o sopro do fôlego de vida. Então, quando Deus soprou o fôlego de vida, eu acredito que era para o homem viver de uma maneira sobrenatural aqui na Terra, com tudo. E aí o que acontece? A única coisa que demonstrava assim, eu quero viver com o Senhor, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente o que Adão foi atrás e negou ficar na presença de Deus. E aí o que acontece? A prosperidade, ela acaba sendo esvaindo em todas as áreas do homem. No original, a palavra fala que Deus falou para ele que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, no original fala assim, e morrendo, morrerás. Então, a morte ali, ela era uma coisa contínua. E tudo que não prospera, morre.
a morte foi espiritual na hora, mas ao longo dos anos, a morte aconteceu no homem e ao redor dele. Eu vou pegar aqui, então, as coisas que o Senhor me deu acerca disso. Então, vamos lá. A terra passou a produzir cardos e espinhos. Ela já não era uma terra perfeita mais. Cardos e espinhos matam ervas boas. A prosperidade da terra estava indo embora. Se ele quisesse comer, teria que ser com o suor do rosto, muito esforço. Acabou o que Dashem falava, e também o Xalá, que era estar no descanso e nada te perturbar mais. A mulher passou a ter dor no parto. Ou seja, acabou aquela história de que tudo era fácil, né? Quantas mulheres eu já vi pessoas dizendo, não vou ter mais filho porque dói demais. Ou seja, a prosperidade disso, que era uma coisa do multiplicai-vos, ela foi podada ali, essa prosperidade. E a outra coisa, o medo da falta. A partir do momento que o homem ele deixou de olhar para Deus, e ele olhou para si mesmo, o que ele viu? Ele se sentiu nu, envergonhado e com medo. De quem? De quem tinha dado a prosperidade para ele. Deus tinha dado tudo para ele. Mas ele se sentiu nu, envergonhado e com medo. E dentro desse quadro, nós vemos então que o homem ele passa a colher frutos que vão mostrando e trazendo para o coração dele a frase, não sou próspero. É nisso que eu queria chegar. Por quê? Porque a vontade de Deus, na palavra de Deus, nós encontramos inúmeros versículos e textos inteiros que falam sobre o quanto Deus deseja nos prosperar, né? E eu marquei um aqui, se alguém puder ler, né, até eu abrir minha Bíblia, Salmo 128, ele alcança prosperidade em, acho que em todos os âmbitos que o Adão colheu de não ser próspero mais, eu acho que ele alcança todos. Quem puder ler para mim, Salmo 128, só abre o microfone. Se alguém achou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, se nós formos ver, o Senhor, ele coloca dentro desse salmo aí, né? Está escrito para nós lermos, e o Senhor mostra, ele fala assim, tudo que fizer prosperará. O trabalho das mãos será uma bênção. Existe a mulher que é frutífera. Ele vê o filho dos filhos. Então, o desejo de Deus sempre foi a prosperidade do homem, que não diz respeito só à riqueza. Está incluso riqueza também. Aliás, que eu acho que eu não li tudo, né? Eu não li. Está faltando coisa naquele Tsela-Leak, está escrito assim, ó. Eu marquei em 2 lugares, então eu não acabei lendo tudo. Fala progresso, riqueza, felicidade, abastança, fecundidade, permanecer vivo. O que é permanecer vivo? É você ter vida em abundância. Então, toda essa perda dessa prosperidade fez a gente, vou agora voltar para nós, fez nós olharmos
como se nós não tivéssemos mais direito a ela. Então, existem áreas da nossa vida que, diante de tudo isso, que é o significado da palavra prosperidade, que nós olhamos e falamos assim, mas essa área não existe isso. Nessa área, a prosperidade não acontece. Porque tudo que é próspero tem vida. Aquilo que não tem prosperidade é morte. Ele morre. Aí nós precisamos, então, agora mudar a nossa mente, porque isso que é o arrependimento, né? O mindset. Nós mudarmos a nossa mente e pararmos de focar do jeito que Adão fez. Adão, ele viveu tudo isso, primeiro por uma escolha, e segundo porque ele parou de olhar para Deus. Ele passou a olhar para si mesmo. Ele se viu nu, envergonhado e com medo. A visão de Deus não mudou, mas a visão dele com relação a Deus e a ele mesmo mudou. E quando é mudada essa visão se torna deturpada, a gente deixa de receber aquilo que Deus tem. Então, o que eu quero fazer com a gente nessa noite é esse resgate de que a vida que Deus tem para a gente é de prosperidade. É uma vida próspera. É aquela palavra que fala que em tudo em que nós colocarmos a mão, a palavra fala, tem um salmo que fala assim, e tudo te vai bem. Está na palavra. Então, quer dizer que em tudo quanto nós fizermos é para nós irmos bem. E aí, então, nós vemos o nosso Deus que nos ama. O que ele faz? Ele envia Jesus. E agora, em Cristo, tudo isso é restaurado e ainda vem com acréscimo, porque a gente entra em todas as bênçãos de Deus sendo mais do que vencedor. Né? É uma frase muito falada, mas que eu queria hoje parar um pouquinho para a gente pensar. O que é ser mais do que vencedor? Quando a gente vence uma batalha, e essas batalhas deixam marcas, a gente é só vencedor. Certo? Então, vamos dar um exemplo. Teve ringue de boxe, né? Aquelas lutas livres horrorosas lá, que nós chamamos de esporte, aquilo lá. Aí um cara entra contra um outro e ele luta, ele vence a batalha, mas ele sai com o nariz quebrado, ele sai com a orelha sangrando, corte na cabeça, galo não sei onde. Ele venceu a batalha, mas ele não é mais que vencedor. Ele está todo detonado. Agora, se um outro entra no mesmo ringue e ele leva nocaute o adversário, e ele sai de lá sem uma unha quebrada, ele é mais do que vencedor, porque não houve dano na vida dele. Quando nós entramos em Cristo, todo o dano foi para Jesus. Ele pagou o preço de todo o dano que era nosso, de tudo aquilo que era para nos causar, nos levar à morte, a morte de tudo na nossa vida, até nós, na morte eterna. Tudo que diz respeito a nós, o dano foi todo dele. Ele levou sobre ele. Então, quando a gente entra nessa vida em Cristo, a gente já entra com a vitória daquele que venceu por nós. É a bênção do Senhor que enriquece e não nos acrescenta dores. Então, em Jesus, as promessas, elas se cumprem para que haja o resgate dessa prosperidade para a nossa vida. Então, em João 10:10, a palavra fala que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância.
E aí, a gente tem que, então, aprender a resgatar para nós todas essas menções do que é a prosperidade para o nosso dia a dia. Que foi o que a Tuca falou no começo, Senhor, faça com que, depois da palavra, a gente tenha ousadia para viver o que o Senhor trouxe de palavra. Que se a gente guardar isso só no nosso entendimento e nós não experimentarmos o que é que o Senhor tem para a nossa vida é uma vida utópica. A gente não vai poder nem trazer para os outros como um testemunho, porque a gente vai ter a palavra na boca, mas a gente não vai ter a experiência. E uma coisa que o hebraico, ele diz respeito, é que todo conhecimento significa eu experimentei. Ninguém tem conhecimento se não tiver aliado à experiência. É necessário que a gente experimente aquilo que Deus já fez por nós. E aí o Senhor me fez, então, elencar, colocar dentro disso que Jesus já resgatou para nós, toda essa prosperidade que Jesus já resgatou para nós, o Senhor me fez, então, elencar coisas que foram tiradas depois que Adão pecou, certo? Então, vamos começar aqui. Peguei alguns trechos da palavra. Então, lá no Salmo 127, no 3 e no 4, ele diz assim, que os filhos, eles são herança do Senhor. Eles vão ser como flechas na mão do valente. Então, agora, nós não temos mais que temer o que aconteceu lá com a Eva. Vai ter dor de parto, vai ter medo. Primeiro, porque a dor de parto não diz respeito mais, se alguém quiser ter filho aí, pode ter parto sem dor. Porque toda dor Jesus já cravou na cruz do Calvário. Toda dor Jesus já cravou na cruz do Calvário. Então, quem quiser ter filho, pode ter filho e não precisa ter a dor do parto. Essa maldição Jesus já cravou na cruz. Então, e ele fala que os filhos nem são do homem, mas são herança dele. Então, o Senhor vem e ele restaura a prosperidade no multiplicai-vos. Pode se multiplicar, não precisa se preocupar com seus filhos, não, porque eles são meus, diz o Senhor. São minha herança. A outra coisa que nós vemos lá no Salmo 1:3, a palavra fala que o homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer vai prosperar. Tudo que a gente tem feito tem prosperado? Não morreu no meio do caminho? Não houve desistência? Se a orientação de Deus parar é uma coisa. Agora, se alguma coisa que está dentro do nosso coração, de medo, de achar que não consegue enfrentar e que faz o negócio morrer no meio do caminho, é falta de prosperidade. E nós já entendemos que a gente entra na prosperidade que está em Cristo Jesus como mais do que vencedor. Ela já foi conquistada para nós de novo. Uma outra coisa é que lá havia o suor do rosto, ou seja, o Adão ele passa a trabalhar com muito esforço para colher, né? Para ter o trabalho das mãos frutífero. Lá em Eclesiastes 3:13 fala assim, porque o comer, beber e gozar do trabalho das mãos é dom de Deus. E a gente pode entender que o Senhor, ele fez tudo isso antes de vir Jesus, porque nós só estamos lendo o Velho Testamento aqui. Todas as promessas foram cumpridas em Cristo, mas o Senhor nunca deixou de deixar registrado que era essa vontade dele para nós. Mesmo lá no Velho Testamento, antes de Jesus vir. Né? A outra coisa que nós vemos aqui é que a palavra fala... Deixa eu achar aqui, ó. O Senhor, ele sempre manifestou esse desejo para quê? Para que o homem desfrutasse daquilo que foi conquistado na cruz. E aí, tem lá no princípio, né?
para o homem, aquilo lá era visível e palpável, certo? Deus cria o homem, põe no meio do jardim e fala assim, ó, olha tudo isso, tudo é seu. Você não tem esforço nenhum para fazer nada disso. Eu estou te dando. Agora, hoje em Cristo, é por fé. Já não é mais tão visível e palpável. A gente se apossa dessas bênçãos que foram conquistadas lá na cruz por fé. E é por isso que a nossa mente, o nosso coração tem que ser mudado com relação a isso. Porque se nós continuarmos com a nossa mente presa ao que Adão viveu, ou a tudo que o homem viveu dentro do Velho Testamento, antes da obra consumada da cruz, a gente vai continuar limitando aquilo que Deus já preparou para nós. Hoje, antes de eu entrar aqui na reunião, eu comecei a orar, e uma coisa que Deus pôs para eu orar foi que lá no céu existe depósito individual de todas as áreas da nossa vida em abundância lá. O que nós estamos precisando? Está no céu. E desde que o Senhor falou com... Não foi com Nicodemos. Natanael? Acho que é Natanael, né? Que ele fala assim, porque você creu em mim, os céus estão abertos, e os anjos, você verá o céu aberto e os anjos sobem e descem. O céu já está aberto. Só que o resgate depende da gente. De que maneira? Crendo. Né? Até ontem, na hora que eu estava trazendo a palavra para as crianças, o Senhor me deu um exemplo, por isso que eu gosto de dar aula para as crianças, porque Deus ele fala de uma forma tão simples com a gente, quando você trata com criança. O Senhor falou assim, se a mãe da gente, ela faz um bolo para nós, e ela põe na mesa, e ela fala assim, ó, fiz para você, tá aqui, é seu. Ela me deu, não me deu o bolo? Mas eu só vou dizer que eu recebi o bolo como? Se eu comer. Então, Deus já deu tudo, mas eu preciso comer. Eu preciso usufruir. Eu preciso receber. E o receber depende de mim, não depende de Deus. E a única coisa que pode a gente receber é a incredulidade. Isso está expresso lá em Tiago. O Senhor fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça com fé. Eu dou liberalmente. Mas não duvide, porque senão vai ser como a onda do mar, que vai e volta e dela não recebe, não consegue receber nada. Então não é que Deus não deu. Deus deu a sabedoria. Mas a pessoa não recebe porque ela não crê. Então, a prosperidade ela está disposta para nós de novo. Ela tinha sido perdida em Adão, mas ela foi resgatada em Cristo. E Jesus teve prazer de dividir tudo isso conosco. Porque nós não somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se a gente é cordeiro de Cristo, significa toda herança de Jesus foi nos dada também. Então, em todas as áreas da prosperidade, que cobre tudo, vai cobrir o espiritual, vai cobrir o emocional, vai cobrir o sentimental, vai cobrir a área da inteligência, fala que da sabedoria e inteligência, inclusive, é uma dos significados, e vai cobrir aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia, que é com relação ao nosso físico, a parte biológica da gente, as necessidades que são naturais, tudo está disposto. E esse depósito, ele está lá no céu. E aí eu vou terminar a palavra lendo um trecho lá de 2 Pedro 1, 3 e 4. E eu traduzi da Passion, porque para mim agora é a que mais expressa, assim, é maravilhosa. Então eu vou ler. Lá na nossa vai dizer assim que tudo aquilo que diz respeito à vida e à prosperidade, o Senhor já nos deu, pelo conhecimento de sua glória e virtude, certo? Agora vocês vão ver como está explicado aqui, que é uma coisa, assim, tremenda. Fala assim, ó, tudo que alguma vez
nós possamos precisar para a nossa vida e completa devoção a Deus, já foi depositado dentro de nós. Você precisa de alguma coisa? Já está depositado em você porque você tem Cristo. Pelo seu divino poder. Porque tudo isso nos foi dado com abundância, através da rica experiência de conhecer ao Senhor, aquele que nos chamou pelo nome e nos convidou a irmos para Ele, através da gloriosa manifestação da sua bondade. Se nós não crermos, 2 Pedro 1, 3 e 4. Tradução é da Passion, Passion. Se nós não crermos que o Senhor tem prosperidade para a vida da gente, nós estamos negando a bondade de Deus. Nós estamos dizendo que Deus é mesquinho. E nosso Deus não é mesquinho. É só a gente ler lá o que ele programou para Adão. Como resultado disso, é o versículo 4 agora, ele tem nos dado magnificentes promessas que vão além de qualquer preço. Assim, através do poder dessas tremendas promessas, podemos experimentar a parceria com a sua natureza divina, pela qual escapamos dos desejos corruptos que existem no mundo. Todo esse trecho me diz o quanto Deus me ama e que Ele já fez tudo por mim. E Ele quer que eu usufrua. Então, se a gente pode enumerar hoje alguma coisa que a gente não enxerga a prosperidade, nós podemos ir lá no significado dela e dizer, não, isso Jesus já conquistou para mim. E tem um depósito meu no céu me esperando. E é para eu viver essa vida abundante e próspera, para que eu possa testemunhar para aqueles que estão à minha volta que o meu Deus é bom. Amém? Vou deixar aberto aí para vocês. Se alguém está com o computador e vê mão levantada, pode falar, porque eu vejo só um pouquinho de... Pode falar. Eu queria fazer um comentário, porque o mover do Espírito Santo é uma coisa tão linda, né? Tão real. Enfim, eu estou numa trajetória, meu pai é pastor batista, nós somos sou a quinta geração de evangélicos, né? E de 2 anos para cá eu conheci a Nova Aliança, eu não conhecia, então eu estou naquele processo de desconstruir e construir, né? E, enfim, é tanta coisa, assim, dentro de mim, tanta coisa. Eu tenho 53 anos, nunca me afastei da igreja, nunca fui aquela filha do pastor que se afastou, né? Meus irmãos, sim, eu não. E agora o Senhor me colocou aqui, por isso que às vezes eu saio, mas eu estou de fone, eu estou cuidando do meu pai, que tem 91 anos, eu fiquei viúva, né? Meu marido faleceu ano passado, e meus filhos estudam aqui em São Paulo, estou falando com vocês, estou preparando o jantar que eles vão chegar da universidade. E olha, é uma coisa, eu fico emocionada, porque eu já levanto pensando, o que eu vou aprender hoje? Eu já falo, Espírito Santo, o que nós vamos aprender? O que o Senhor vai me ensinar hoje? Eu quero coisa nova. Olha, eu fico arrepiada, porque eu estou nessa fase do que você está falando. Eu sou autônoma, né? Eu sou cirurgiã dentista, eu tinha um consultório que eu fechei na pandemia. Eu sou funcionária pública com um salário que só cobre, enfim, eu tenho vários empréstimos financeiros, que como funcionária pública eu tinha facilidade, mas eu e meu marido pagávamos, agora ele não está mais aqui, né? E essa semana aconteceu uma coisa que, enfim, que não me tirou a paz. Eu fui fazer um pagamento, eu sou muito correta com as minhas coisas, era o dia de pagar meu cartão, eu tinha um dinheiro vivo, não sei vocês, eu nunca tenho dinheiro vivo,
juntei aquele dinheiro, passei num banco, depositei e falei, depois eu pago o meu cartão. E a hora que eu fui pagar, tinha um bloqueio judicial na minha conta. Não sabia nem como que era isso, vou resumir. Como cirurgiã dentista, na minha graduação, já tenho alguns anos, né, de formada, eu não tive nenhuma instrução sobre administração. Então, eu falei até para uma pessoa que eu conversei, eu exercia minha profissão heroicamente, né, com os meus filhos, cuidando, ia lá, trabalhava. Ia lá, tinha uma taxa na prefeitura, pagava, resumindo. Pode ser até ingênua, uma atitude ingênua, mas realmente era isso. Eu era muito nova, eu queria cuidar da minha casa, dos meus filhos. Eu não recolhi uma taxa, que se chama ISS de publicidade, e eu tenho uma dívida com a prefeitura, que eu descobri a semana passada, de R$ 50.333,78. Eu não perdi minha paz em nenhum momento, eu só falei, Senhor, ok, minha dívida é de 6 mil, né? Mas é que com os juros e honorários advocatícios e tal, totaliza esse valor. E a Denise, de 2 anos atrás, eu nem sei. Falei, bom, Senhor, está no meu nome, é meu CPF, meu nome, sabendo ou não, é minha responsabilidade. Não posso chegar na prefeitura e falar, olha, eu não sabia, né? E como é que, 2 coisas, como eu vou lidar com isso e como meus filhos vão me enxergar lidando com isso. O meu marido, que agora está com Jesus, não tem conta para pagar, está despreocupado lá, quando tinha uma coisa assim, ele ficava, nossa, agoniado, desesperado, o que nós vamos fazer? Não é isso, porque ele não teve tempo de conhecer a nova aliança, né? A gente estava nessa fase juntos. Não é isso que o Senhor quer, é descanso. Eu não preciso me esforçar, eu preciso crer. Então, eu tomei as medidas, eu procurei saber. Tem aquele tal do refis, que às vezes abate, que esse ano não teve, por ser ano eleitoral. Enfim, o Senhor foi abrindo as portas, eu não paguei, né? Continuo lá devendo, mas eu vou, sei lá, o Senhor vai abrir uma porta, eu vou parcelar, não sei. Mas 2 coisas, assim, que só aconteceram porque eu estou tomando posse disso que você estava compartilhando. Que são, primeiro, o meu descanso está no Senhor, não nas circunstâncias do que eu estou vivendo, né? Naquelas trocas, né, que Jesus fez na cruz, ele levou a pobreza, né, para que nós tivéssemos essa prosperidade, e a outra, inspirando meus filhos. Então, eu falei para ele, olha, falei para os 2, tem uma filha e um filho. Vai ter uma solução, o Senhor vai mostrar para a gente de que forma, né? Uma lição do reino humano é cuidado com impostos, porque os juros são altíssimos, né? IPVA, IPTU, seja o que for. Procure saber se você tem alguma coisa, isso é no reino humano, mas no reino espiritual, que é esse que a gente não vê, que é mais real do que o que a gente vê, né? O que o Senhor quer é que eu descanse nele. E é isso que eu estou vivendo. Então, eu estava ali fazendo a comida, lavando a louça, e você falando, e eu falando, puxa, Espírito Santo, já entendi, porque é isso que eu tenho meditado. Eu estou naquela fase de aprender, todos os dias eu faço a minha meditação, mas eu ainda não, enfim, eu estou amadurecendo, né? Não estou mais tomando leite, mas ainda não estou mastigando picanha no mundo espiritual, né? Se eu puder fazer uma analogia. Mas, assim, por exemplo, acessar o céu, isso que você falou do depósito, eu já ouvi falando, né? E eu ainda, para mim, eu não tenho ainda ainda não está claro esse canal para mim, né? Eu estou nessa fase, meus passos são o quanto eu sou amada. Eu achava que Jesus era só meu salvador, o resto era nas minhas costas. Pagar conta, cuidar de filho, cuidar do marido, né? Agora, meu marido era filho único, meu sogro e minha sogra têm 89, então eu estou cuidando do meu pai, preocupada se meu sogro lá comeu, mas no descanso.
no descanso, porque não sou eu. Então, isso que você falou, assim, tenho certeza que falou no coração de todos, né? Ia falar todas, mas a gente tem um varão, né, de todos. Mas no meu coração é assim, nossa, aquela pecinha do quebra-cabeça que encaixou. Muito obrigada por compartilhar, Renata, foi muito edificante. Deixa eu até falar uma coisa, já que você tocou nesse assunto. Quando eu estava orando antes de entrar, e assim, veio no meu coração esse depósito do céu, uma das coisas que na hora que eu estava orando, eu falei, Senhor, eu sei que tem muita coisa nesse depósito, né? Mas o que tem lá para resgatar, né? Eu sei que lá tem coisas para o nosso dia a dia, né? Lá eu sei que tem todos os membros do nosso corpo, no tanto que a gente precisa para ter tudo novo, não ficar usando velho aqui, né? Para a gente não usar o velho aqui. Lá tem pedras preciosas, lá tem o suprimento na parte financeira. Mas na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou no meu coração, e lá tem cartas judiciais. Então, tem uma prontinha para você lá no seu, que vai te absolver das coisas daqui da terra. Porque não foi em vão que Deus me falou isso, eu nem pensei nisso, né? Na hora que você estava falando, aí veio no meu coração, lá tem carta judicial, escrita pelo Senhor, sabe, para te absolver. Então, como isso vai acontecer, eu não sei. Mas, assim, tome posse da absolvição mesmo disso daí. Como que o Senhor vai mostrar? Eu tomo. Sabe? Como que o Senhor vai fazer? Eu não tenho ideia. Mas essa absolvição, ela vai acontecer. Né? Se o Senhor vai te dar todo o valor para você ser absolvida, eu não sei. Mas existem cartas judiciais no céu. E o Senhor falou para mim, enquanto eu estava orando. Eu até, na hora, eu parei e falei, nossa, carta judicial? Então tá bom. Né? Mais uma coisa para saber que tem lá no céu a nosso favor. Mas a hora que você foi contar, na hora Deus me fez lembrar. Linda. Né? Então, tem lá uma carta judicial que está te absolvendo dessa dívida, porque o Senhor sabia da inocência do seu coração, o homem não sabe, mas Deus sabe. E você não fez com dolo. Então, você tome posse e fala, Senhor, o Senhor é a minha justiça. Então, eu quero que o Senhor alinhe toda essa circunstância daqui da terra ao Senhor, que é a minha justiça. E daí você só agradece. Obrigada por essa carta judicial, que vai vir, assim, para ser a solução daquilo que o Senhor tem. E vai vir das tuas mãos. Vai vir das mãos do Senhor mesmo. Amém? Eu tomo posse. Obrigada por compartilhar. A Ediran está falando aí, peça para o juiz desbloquear o dinheiro teu. O juiz, no caso, Deus, né? Enquanto ela fala... enquanto a Renata falava, né, me veio aquela passagem que Jesus paga o imposto dele de Pedro, né? De uma forma inusitada, tirando da boca do peixe. Então, a gente sabe que a gente tem o trabalho aí de convencer o nosso coração acerca das coisas celestiais, né? Eu não sei de que forma que você vai convencer o seu coração, né? Mas no meu coração aqui eu já imaginei Deus tirando da boca de um peixe o dinheiro para você pagar o recurso, né? Tipo assim, não só o de Pedro, mas tipo assim, a gente vai pagar o de Pedro, a gente vai pagar o da Denise. A gente tem dinheiro aqui de sobra, né? Deus tem maneiras inusitadas. Se ele não extinguir a dívida, não sei se isso é possível, né? Mas ele vai te dar condições para você pagar. Mas eu queria falar uma coisa, né? A Renata ficou o tempo todo falando, mas por que Adão, né? Levando a gente sempre a pensar em Adão, né? Hoje fica muito difícil a gente pensar apenas em Adão, porque quando a gente olha para os nossos pares, para a sociedade de um modo geral, a gente não vê modelos de pessoas que estão vivendo pela fé, e isso dificulta muito. Eu não sei vocês, mas eu olho ao meu redor, não tem ninguém querendo viver pela fé. A gente tem muitas pessoas professando uma fé, mas viver pela fé é diferente. Quando eu digo viver pela fé,
É você realmente confiar em Deus na maioria das áreas. Talvez em todas é difícil, mas na maioria, né? Você pode ter uma pessoa cristã completando ali bodas de ouro, bodas de prata no cristianismo, mas a prática difere do intelectual, né? Ok? Foi até a minha oração, porque é o que tem me angustiado. A Ediran também já falou muito nesse tema aqui, né? A gente fala tanto, mas cadê a prática, né? Isso tem me irritado um pouco, me irrita muito, essa questão da prática, né? E aí me saltou um versículo, que é que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, peraí. Para que eu veja concretizado aquilo que eu tanto quero, há um processo de espera. E para que esse tempo de espera? Esse tempo de espera é exatamente para sondar os nossos corações, para ver até onde a gente consegue crer, até onde eu realmente estou crendo. Porque para Tiago falar que a gente tem que crer de verdade, não pode ser como uma onda impelida ali, levada para todo lado, né? Há um processo para mostrar se você está crendo ou não. Por exemplo, se a gente entra num namoro, não vou falar num casamento, se a gente entra no namoro, há um processo para a gente entender se a gente vai casar com aquele sujeito ou não. Se a gente entra no casamento, há um processo para você saber até onde seu marido vai com você, né? Não tem. Então, tudo tem processo, né? Tem alguém com o microfone aberto. Estou ouvindo um barulhinho aqui, ó. Então, assim, há um processo também para a gente entender até onde vai a nossa fé, se a gente realmente está crendo ou não. E esse processo é interessante porque, às vezes, a gente tem 5 degraus para subir, a gente sobe 2. Retrocede o restante. Aí volta no 0. Daqui a pouco a gente sobe de novo, vai até no 3. E não passa no 3, e volta lá do 0 de novo. Aí o 1, o 2 e o 3 já fica mais fácil para você chegar no 4. E é um processo. Né? Então, e quando eu penso em prosperidade, a gente não está falando de dinheiro, porque é automático vir na cabeça da gente, quando fala de prosperidade, falar de vir dinheiro, mas não é dinheiro, né? Em todas as áreas, né? Por exemplo, prosperidade, para mim é mais difícil falar sobre prosperidade financeira, mas é mais difícil falar sobre prosperidade na área da saúde, por exemplo. Para mim é uma coisa meio óbvia na saúde. Então, eu tento pensar, trocar. O que é óbvio para mim na área da saúde deveria ser óbvio na área financeira. Eu tento fazer esses trocadilhos para ver se facilita o meu entendimento. Porque para mim é tão fácil achar provisão em Jesus para a cura. Então, eu tento fazer esse trocadilho para achar provisão para a área financeira também. E o primeiro passo para eu chegar lá é entender que está disponível. E me lançar sobre, porque não adianta eu entender que está disponível, mas eu não me lançar. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, se eu pedir para todo mundo levantar a mãozinha aqui, quantos creem que é possível curar uma dor de cabeça? Todo mundo vai levantar a mãozinha nos quadradinhos. Ok? Então, cognitivamente, todo mundo concorda comigo. Porém, se eu desligar, se nossa conexão acabar aqui, todo mundo for para sua casinha ali, desligar do virtual, e alguém tiver com dor de cabeça na sua casa, vai ser óbvio para você colocar a mão na cabeça da pessoa e curar aquilo ali, e pelo menos, né, se dispor? Não é tão óbvio. Então, há um abismo entre o que é óbvio cognitivamente para a prática. Então, quando a gente decide praticar, é que a gente esbarra nas nossas crenças. Então, é óbvio enquanto eu estou cognitivamente. É óbvio enquanto eu falo, não é lógico, Jesus já conquistou, mas qual que é a dúvida teológica aqui? Então, enquanto a gente está só cognitivamente, parece tudo tão óbvio. Mas quando a gente vai para a prática, parece que existe um abismo de diferença. E às vezes a gente pratica uma vez, 2 vezes, 3 vezes e já desiste. E a gente precisa continuar até chegar. E eu acredito que a gente não vai ver esses milagres, essa coisa do que Jesus prometeu, se a gente não insistir, no sentido, eu não arredo o pé daqui, porque o Senhor tem isso para mim. Uma mãe, por exemplo, jamais, eu não sou mãe, mas já perguntei para as mães e elas me deram a mesma resposta. Quem é mãe aí, responda. Você vai dar uma coisa para um filho e não vai dar para o outro? Jamais. Então, por que é que... Hoje eu estava irritada, estava limpando a casa meio irritada.
Falei para Deus, não me venha com esse negócio de que fulano revelou, não. Não quero revelação de profeta, não. Para com isso. Pode até vir, mas depois que o senhor falar comigo, porque o senhor não pode falar com uma pessoa específica e largar eu de fora. Não me venha com pessoas que revelou o óbvio, coisas que é tão óbvio, coisas que sabe, pessoas que eu estou dentro da minha intimidade, pessoas revelam que eu estou dentro da minha intimidade. Eu quero que o senhor revela da minha vida para mim, não para o outro. Pode falar comigo. Falei mesmo, não me venha com negócio. Eu quero ver anjo, eu tenho direito, o senhor não faz distinção. Edilene está falando, amanhã eu converso com você, não foi? Pode conversar. Eu falei, o senhor não faz distinção de filho. Se tem gente enxergando um anjo, eu também quero ver. E se tem gente que está ouvindo a voz do Senhor, eu também quero. Então, eu quero ser uma filha daquela filha bem encardida, mesmo no sentido de que eu não abro mão. Entendeu? E falei assim, e tem mais, e não vou ficar fazendo jejum para ficar ouvindo a voz do Senhor, não, porque é impossível. Então, só homem que vai ouvir a voz do Senhor, porque mulher é quase 100% ocupada. O Senhor trata de falar com a gente trabalhando mesmo. O Senhor trata de falar, porque as mulheres que foram lá no sepulcro não estavam em casa fazendo nada, não. O Senhor falou com elas, o Senhor se revelou para elas. Então, o Senhor trata de falar comigo, e tipo assim, eu quero ouvir a voz do Senhor e não aceito menos que isso, entendeu? Eu sou assim, entendeu? Então, tipo assim, eu quero. Então, eu acho que tem coisas que a gente só vai ver se a gente parar naquela porta e falar, daqui ninguém, não sai daqui, ninguém me tira. Eu tô convicta do que o Senhor fez na cruz por mim. Porque às vezes a gente crê num evangelho que não sai do lugar. Eu creio na cura, mas eu nunca imponho a mão sobre o enfermo. Eu creio na cura, mas eu sempre vou para o remédio, porque eu acho que é no remédio que está a cura. Eu creio na prosperidade, mas a minha prosperidade vem de eu ter um consignado para poder fazer o empréstimo. Então, eu acho que muitas vezes o que você vai experimentar de coisas mais profundas à medida que você se lançar. Se para você cura é remédio, amém, você vai experimentar a vida toda remédio. Para mim, cura não é remédio. É mais que isso, remédio é misericórdia, cura é graça. Para mim, prosperidade é surgir dinheiro, não é fazer empréstimo. Porque na multiplicação dos peixes, teve pessoas que comeu um pouquinho e ficou satisfeita, e há outras que quiseram um montão, porque Jesus falou que ele comeu, todo mundo ficou satisfeito e comeu o quanto queria. Agora, será que todo mundo queria a mesma coisa? Será que eu como o mesmo tanto que a Bruna come, que a Maria come? Não, tem pessoas que têm mais fome. Então, tipo assim, eu acredito que a prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de todas as áreas, ela está ligada com o quanto você quer de Deus. O quanto que você quer de Deus? O que é Deus para você? É Deus para você ter um salário confortável, pagar boleto e os filhos debaixo dos braços, tudo quietinho, tudo bem, tudo certinho ali? Isso é prosperidade para você? Para mim não é, cara. Se eu viver uma vida dessa, me mata, porque falo, Senhor, se eu viver uma vida dessa, eu me preocupo, porque não é isso, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser pagar boletos e ver todo mundo confortável, tá tudo, todo levantar todo dia, tá tudo certo ao redor, tem que ser mais que isso. Tem que ser mais que isso, eu preciso fazer diferença na vida do outro, eu preciso, sabe, para mim é muito mais. Então eu tenho fome, tenho sede, eu tenho vontade demais, que eu nem eu não sei, mas isso é muito pouco, sabe? Então, assim, a prosperidade que nós vamos experimentar, ela vai do quanto você tem fome. O quanto que você tem fome? O quanto que você tem fome de enxergar Deus? Do que é que você tem fome? Eu tenho muita fome de Deus. Eu sei que dinheiro é bom, que as coisas é tudo bom. Só que eu tenho medo até disso me roubar, de eu desejar Deus, sabe? Porque viver uma vida confortável é muito bom. Eu nunca estive numa vida tão confortável. Se bem que eu sou bem contente com pouca coisa. Mas pouca coisa que eu experimento muitas vezes me deixa num ambiente tão confortável, a ponto de eu olhar ao redor e achar que o mundo se resume nisso e não olhar para o necessitado, não sentir a dor do outro. E é só na hora do sofrimento que às vezes a gente sente a dor do outro. Então, tipo assim, a prosperidade, às vezes, ela pode ser só o suficiente, muitas vezes.
Às vezes a gente está esperando uma cascata de dinheiro, mas às vezes prosperidade é você ter tanto amor para transbordar na vida daquele que não merece, que a gente pseudo acha que não merece. Isso é tanta prosperidade que nem se a gente juntasse muito dinheiro na bolsa de valores, a gente não conseguiria. Então, eu tenho sede dessa prosperidade, porque não me entra na cabeça viver uma vida do tá tudo bem, tô confortável, isso é bom, mas nesse mundo que a gente vive, com tanta gente passando fome, com tanta gente passando necessidade, é meio que... Então, era melhor que a gente tivesse menos e o outro tivesse um pouco mais, não sei. Então, eu queria, assim, que a nossa prosperidade, já que a gente está falando de prosperidade, que ela, escrever aí a Renata, que gerasse vida, exatamente. A prosperidade vai sempre ser para a gente gerar vida para o outro. Nunca vai ser para falar, ó, tô andando o carro do ano, hein? Aqui Deus está aqui comigo, aqui, ó. Tá aqui comigo, hein? Ó, carro do ano, conta ali. Mas eu acho que a prosperidade de Jesus é você estar sempre com o tanque vazio, com o dinheiro na conta vazio, não porque você é pobre, mas porque você acabou de dar para quem necessitava. Entendeu? E Deus vai mandar bater na tua porta, porque precisa esvaziar isso aí. E quanto mais você esvazia, mais ele vai dar para você. Então, isso é prosperidade. Eu tinha, mas passou um mendigo aqui e já levou tudo já. Então, assim, né? Que essa seja a nossa prosperidade. E quanto mais a gente tiver fome, quanto mais a gente ousar empurrar a porta do... Eu estou escasso, mas eu vou empurrar um pouquinho mais a porta porque eu preciso ajudar mais gente. Eu continuo escasso, mas eu ainda vou empurrar um pouquinho mais. Mas a gente vai experimentar dos milagres de Deus. Eu não sei se todo mundo pensa assim, desculpa minhas loucuras, mas eu continuo pensando nessa via e eu não... Eu acho que eu sou incurável nesse sentido. É isso. Mais alguém? Denise está com a mão levantada. Oi, pessoal. Mas é bem isso aí, Tuca. É essa linha de raciocínio que tu teve. Porque se a gente tem, e o que a gente tem a gente vai repassar, porque nós chegamos ao ponto de acessar o céu. Então, como a gente sabe esse caminho, essa veia, Deus vai nos passando e a gente vai repassando. É uma corrente, um canal direto. Vem para nós e a gente repassa, entendeu? Porque a prosperidade está nisso aí, na doação, no comprometimento com as pessoas, e não em fazer montantes de dinheiro, mas sim é repassar. E nós que temos esse acesso do céu, que a gente entende essa busca do céu, esse canal, isso é viver a prosperidade diária. Embora tenha nossos problemas, sim, ok, temos, mas a gente consegue acessar o céu, então isso aí já é um grande avanço. Que nem, por exemplo, olha que tremendo. Jesus está com Deus, Deus está com Jesus, e os dois estão com nós. Pô, se a gente sabe que eles estão com nós, a gente tem que ir para cima, a gente tem que ir adiante. Exemplo, lembro que semana passada eu comentei aqui que eu estava preocupada, aquela coisa toda, tal e tal. Hoje, então, eu saí para trabalhar, normal, né? A semana tá legal assim. E eu disse, olha, Jesus, é tu e mim. Então, é nós que vamos para lá. E assim eu fui. Cheguei, atendi 2 clientes hoje, né? E foi fenomenal, foi algo surreal, porque não fui eu, foi através dele. Eu acompanhei ele, então a gente performou juntos, entendeu? Foi tremendo. Quando a gente entende que a gente pode acessar o céu, que a gente pode buscar isso tudo, e que a gente consegue entronizar na gente, a coisa flui. Isso não deixa de ser prosperidade também. A questão que a Renata falou de acessar o céu, o Reinhardt já vinha falando sobre isso há bastante tempo, e eu estudei muito sobre isso. E exatamente, nós temos depósito no céu, tem depósito no nosso nome, tem órgãos para ser substituídos, tem de tudo que a gente precisa. Então, teve momentos atrás, que quando eu estava bem inserida nesse tema, eu conseguia me ver
no meu depósito, eu imaginava ele, e ainda hoje, quando eu falo, agora eu lembro, o meu depósito ele tem um lustre gigantesco, rústico. Aí, quando eu abro a porta para entrar no meu depósito, tem um banco de madeira que eu posso me sentar e buscar o que eu quero ali. Então, naquele período que eu estava bem inserida nisso, eu conseguia aplicar. Só que tudo é na verdade, o que é isso? É prática, né? Então, tem que praticar. Então, aí entra um pouco da incredulidade, muitas vezes, que a gente às vezes não busca tudo que está disponível para a gente, em função da incredulidade, em função do tempo de intimidade, entendeu? Mas a gente sabe que tem. Então, sabemos nós que tem isso, que nós temos isso, a gente tem cada vez mais essa sede que a Tuca falou, com sede de buscar e buscar e buscar, mas não para nós, para repassar, porque a partir do momento que tu vai repassar, vai vir mais para nós. E aquilo vai ser uma coisa nosso cotidiano, diário, direto. E aí sim, as pessoas vão ver o algo diferente em nós, o que tem em nós diferente. As coisas não é sorte, não. É que a gente está acessando o que já foi nos dado lá na cruz. Veio tudo para nós. Então, é buscar, se apropriar. Mas se a gente não fazer esse exercício, nós nunca vamos chegar lá. Então, tem que, se Deus está com nós, Ele está com nós a partir do sim, né? Do batismo, aquela coisa toda, do aceitar Jesus. Então, gente, é inserir em nós e ir para cima. E não ficar contando com a oração do fulano, a oração do ciclano, não. E ir para a luta. É isso aí. Muito bom ouvir o testemunho do milagre, tá vendo? Se não tiver mais ninguém, vamos fazer a ceia? Ok? Então, vamos pegar lá os elementos da ceia.